Olá a todos do Espiral das Bacantes. Eu quero agradecer a Lua Serena pelo convite. Eu acho muito legal esse movimento que vocês estão fazendo com o Espiral, tanto no Facebook como no blog. Isso agrega muito para todos nós, para quem está começando, para quem já está há um tempo na arte. É uma forma de a gente trocar ideia, trocar informação, e eu acho que é uma forma super bem-vinda. Então, pensando nisso, eu trouxe um tema que eu acho muito interessante, que é o uso da metafísica em prol das grandes alquimias que a gente deseja na nossa vida. Eu percebo que muitas das pessoas que adentram a bruxaria e o paganismo como um todo também, elas acabam tendo o interesse delas despertado inicialmente por conta da possibilidade de promover transformações na vida. Então, feitiços principalmente, os encantamentos, são ferramentas que acabam atraindo bastante as pessoas para adentrarem a nossa arte. E daí, com o tempo, as pessoas veem que o negócio é um pouco mais embaixo, a gente entra por causa do interesse de fazer feitiços e a gente percebe que a coisa vai muito além disso. E, na verdade, os feitiços acabam sendo a coisa que a gente menos faz com o passar do tempo. E isso dá lugar ao estudo da mitologia, o estudo das ervas, o estudo dos cristais, dos deuses, como que era o culto deles no passado e como está o culto a eles nos dias de hoje, como que a gente pode fazer esses cultos. E daí a gente passa a se dedicar a outras coisas, inclusive o estudo de práticas ritualísticas, a gente se dedica a práticas devocionais aos nossos deuses e deusas também, e daí a questão dos feitiços fica para trás, realmente, e em meio a esses novos estudos que a gente passa a se dedicar, surge também a questão do estudo metafísico, que é o tema que eu trouxe hoje, de como a metafísica nos ajuda a promover uma grande alquimia. E o que é a metafísica? A primeira pessoa que usou esse termo no passado foi Aristóteles. Ele escreveu vários livros sobre isso, uma média de 14 livros sobre a metafísica, que surge derivada de um ramo da filosofia. E a metafísica é o estudo do ser. A própria palavra metafísica significa além da física, além da natureza. E o que isso quer dizer? Que esse estudo ele vai buscar a fundo quais são as ações que está derivando o nosso momento atual. É um estudo das causas. As causas que geraram aquilo que está sendo vivenciado. E esse estudo ele se aplica à nossa prosperidade, à nossa vida afetiva, se aplica à nossa saúde, à nossa espiritualidade, a tudo. Tudo aquilo que a gente vivencia. E daí a gente volta para a questão de que feitiços, talismãs, amuletos, muitas vezes são como aspirinas para momentos que a gente vivencia. Às vezes você está com queda de cabelo, por exemplo, pode parecer um motivo banal para fazer um feitiço para alguns, quando você pode ir também no dermatologista e ele vai te indicar ali um remedinho, uma loçãozinha para você passar e estimular o crescimento do cabelo. Mas enfim, às vezes você está com um problema de queda. Também por que não fazer, se você pode, a magia está para isso. Mas o que eu quero dizer é que você vai e faz um feitiço para essa finalidade, que pode resultar numa melhoria. De repente você pode notar o crescimento um pouco mais constante dos seus cabelos, dos fios, mas ainda assim não significa que esse feitiço vai resolver o problema. Pode ser que dê uma melhorada, mas que não necessariamente resolva. Se você estudasse metafisicamente falando, quais são as causas que você está tendo, que estão fazendo com que o cabelo caia, que estão fazendo com que você tenha uma queda constante do cabelo, você iria modificar esse padrão de comportamento, que também iria modificar o que você está vivenciando. Por exemplo, pela metafísica, a queda do cabelo tem duas explicações mais recorrentes. Uma é que às vezes você está pensando tanto, está esforçando tanto a mente que frita, literalmente, e caem os cabelos. Uma outra explicação que tem também muito comum é que às vezes você tem um ego tão grande, mas tão grande, que você não suporta nada e nem ninguém acima de você. E nisso, nem o cabelo, caem-se também os fios
do cabelo. Então, o que acontece? Você passa a detectar, será que é por conta do ego que eu estou tendo queda constante do cabelo? Será que é porque eu estou pensando muito, esforçando muito a minha mente, e você modifica um desses comportamentos? Daí sim, você vai ter uma alquimia efetiva, porque você cortou o mal pela raiz. Você rompeu com a causa deste efeito negativo no seu ser. E é claro que daí um feitiço, que você faça um ritual para o crescimento do cabelo, não vai ser só uma aspirina momentânea, como eu disse anteriormente. Por quê? Porque você, além de tudo, está mexendo na causa. Você está arrancando o mal pela raiz. Está mudando o comportamento no físico e ainda zelando, através dos rituais, por mudanças energéticas. E daí sim a alquimia se dá por inteira. E a mesma coisa acontece também na nossa prosperidade. Às vezes a gente perde muito tempo com besteira no nosso trabalho e não faz aquilo que a gente precisa fazer. Fica com a mente devaneando, desfocada, né? Voltada para outras coisas que não são ali o trabalho, os seus objetivos profissionais. E a metafísica ela te ajuda a focar e a ter o comportamento certo para, por exemplo, você parar com a ansiedade em prosperar e às vezes você tem uma ansiedade tão grande que você mete os pés pelas mãos e acaba adotando comportamentos em que o universo faz a leitura de que tudo para você sempre vem com muita dificuldade, que é muito difícil e que prosperar também não é para você. Às vezes prosperar é para o vizinho, isso na sua concepção. Prosperar é para o seu concorrente, mas não para você. Você acaba tendo posturas que denotem isso ao universo e por conta disso você sempre recebe dificuldade, as coisas nunca acontecem para você. A mesma coisa também quando se fala em vida afetiva. Muita gente sofre bastante por causa de outra pessoa, né? Nós conhecemos aí mulheres, homens, você não vai precisar fazer muito esforço para isso. Sempre tem alguém do nosso lado, né, que está desesperado, que ama muito alguém, que essa pessoa é o motivo, né, para o fulano viver, para a fulana viver, precisa muito dessa pessoa. Existem vários que se comportam dessa forma. E nada e nem ninguém, a metafísica vai te provar isso por A mais B, nada e nem ninguém merece o seu sofrimento, que você derrame tantas lágrimas, que você se entristeça tanto, que você sofra tanto, tá? Isso, na verdade, acontece quando a gente não tem autoestima. Isso, na verdade, acontece quando a gente dá o poder da nossa felicidade, a chave da felicidade, para o outro. E a metafísica vai te mostrar essas diretrizes, ajudando para que você faça uma reformulação no seu padrão comportamental, em prol da alquimia que você deseja, não importa o setor da sua vida. Para todos os setores, essa reflexão que a metafísica traz, ela vai ser importantíssima, tá? E vai te ajudar a cortar o mal pela raiz de um modo geral. Então, para mim, a metafísica é algo que é muito importante na vida de todos nós, que lidamos com magia, né, e que buscamos fazer alquimias na nossa vida. Ela se dá como algo fundamental, importante. A gente vê muitas pessoas que o tempo inteiro fica pedindo para a deusa tal, para o deus fulano, né? Tem gente que pede para o deus do panteão que mais gosta, egípcio, grego, indiano, nórdico, e que se firma ali em pedidos e mais pedidos para que a divindade traga prosperidade. Né? A pessoa não pede nem sequer a sabedoria para conseguir lidar com aquele momento. Não, tem gente que já pede prosperidade, que já pede um amor novo. Mas o que você faz para ter prosperidade que você não está tendo? Alguma coisa entende errado, né? O que você faz para ter um amor novo se você tem tanta dificuldade? Né? Tem gente que fica anos e anos sem se relacionar com ninguém, sem se envolver com ninguém afetivamente. Então é claro que o comportamento está errôneo. Então logo, se você tem uma ajuda do espiritual e você consegue uma solução, aparece uma pessoa especial na sua vida, aparece um emprego legal, não necessariamente você vai ter a sabedoria para manter aquilo que apareceu. Por quê? Porque você não mudou. Então, da mesma forma que veio, do nada, pode ir embora do nada também na sua vida. Então, essa reflexão é a que a gente tem que ter de cultivar a nossa sabedoria. A inteligência é uma coisa, existem pessoas que são muito inteligentes, super racionais, em contrapartida não são sábias.
Sabedoria não tem a ver com inteligência. E dentro da Wicca e do paganismo como um todo, a gente cultiva o nosso saber, a gente cultiva a sabedoria. Então, feitiço, sim, é uma porta para a gente conhecer o paganismo, a bruxaria, porque a magia é o que nos chama a atenção à primeira instância. Mas a magia acontece de várias formas. O feitiço é uma das ferramentas, como eu disse, menos utilizadas conforme a gente vai avançando, a gente passa a trabalhar a nossa mente, uma reformulação do padrão comportamental, do padrão mental, padrão energético. Então, feitiço é uma das portas iniciais, mas depois, com o tempo, realmente é uma das menos utilizadas. E quanto mais a gente cultiva a nossa sabedoria, melhor é. Então, pensando nisso, eu trouxe também para você algumas dicas de livros de metafísica que eu utilizo e utilizei para fazer alguns estudos e que podem agregar muito à sua vida. Então tem um livro que se chama Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão. O autor desse livro, Conceitos Fundamentais da Metafísica, se chama Martin Heidegger. Tá? E esse livro ele fala principalmente da questão do tédio, como o tédio surge na nossa vida, como o tédio acaba se mantendo muitas vezes, quais posturas nossas mantém, e do tédio muitas vezes você tem também um passo para a depressão, e ele vai trazer uma abordagem metafísica de como lidar com o tédio e não deixar que ele conturbe outros setores da sua vida. Tá? A editora pela qual esse livro do Martin foi publicado é a editora Forense Universitária. Tá? Então o livro é muito bom, Conceitos Fundamentais da Metafísica. Tem um outro que é muito legal também, que se chama A Doença como Símbolo. Tá? Esse livro ele é um dicionário de psicossomática. Então, ele vai falar principalmente de como as doenças se manifestam no nosso corpo. Por exemplo, hoje no vídeo eu mencionei a questão do cabelo, né? O porquê da queda do cabelo, uma visão metafísica disso. Mas existem várias outras coisas que você aprende, como por exemplo, né, que quando a gente tem muita vontade de falar algo, a gente não fala, fica o tempo inteiro engolindo para você não se indispor com alguém, aquilo pode te dar uma inflamação de garganta das mais terríveis possíveis. A mesma coisa, o homem que não tem prazer na vida, está sempre fazendo as coisas, né, forçado, empurrado, nunca com prazer, com alegria, com felicidade. O homem que não tem prazer na vida, ele tende a atrair para si um problema de próstata. É algo que acontece muito, tá? A mulher que não se doa, ela pode atrair um problema no seio, podendo ser até nódulos também que se formam. Então, o seio está ligado à amamentação, à nutrição. A mulher não se doa muito, é mais individualista, mais voltada para si. Não se doa na sua relação, não se doa para filhos, não se doa para a família, nem para o trabalho. Quer, pelo contrário, o tempo inteiro que os outros se doem para ela. Ela pode, sim, atrair um problema aí de câncer de mama, ou se não, nódulozinhos que podem aparecer também no seio. A pessoa que não sabe filtrar direito, por exemplo, as coisas que escuta, né, não filtra, segue o tempo inteiro, leva tudo ao pé da letra, também pode ter problemas de rins. Tá? Já que os rins estão associados à filtragem. A pessoa que tem zumbido, por exemplo, né, que fica ouvindo aquele zumbidinho o tempo todo, às vezes ela não escuta a voz interior, ela fica o tempo inteiro só ligada em tudo que está acontecendo no externo, e ela não escuta a intuição dela. Então, por isso que ela fica com problema de zumbido, para aprender a olhar mais para dentro, a ouvir mais a voz que vem de dentro. Então, tudo o que acontece na nossa vida, existe uma explicação metafísica que, como eu disse, começou lá atrás com Aristóteles, mas que hoje nós temos vários autores modernizando isso e nos ajudando, né, a ver de uma forma mais facilitada para a nossa época contemporânea. Então, tem esse livro, A Doença como Símbolo, que é um dicionário de psicossomática, de um autor chamado Rutger Dawkins, que é muito bom e está publicado aqui no Brasil pela editora Cultrix. Tem um outro também que fala sobre o corpo, que se chama O Corpo e Seus Símbolos. Esse saiu pela editora Vozes e é de um autor que se chama Jean-Yves Leloup. Tá? Jean-Yves Leloup. E ele fala também sobre a questão do corpo. Mas temos outros autores muito bons, brasileiros inclusive,
O Val Capelli fala muito sobre a metafísica da saúde. A Cristina Cairo tem, né, os livros Linguagem do Corpo, que fala bastante sobre esse tema. E isso são formas, né, essas leituras, de a gente se integrar para que, ao invés de a gente buscar por fórmulas mágicas, a gente passe a fazer por onde as coisas acontecerem. Né? A feitiçaria ela te ajuda a transformar e que você passe a utilizar das várias artes e dos vários estudos que existem para promover as transformações na sua vida, mas de forma consolidada. A gente sabe que ano que vem, né, a partir aí da virada astrológica, 21 de março, é ano de Saturno, aproximadamente 21 de março, é ano de Saturno, e Saturno é um astro que pede para a gente que tudo na nossa vida seja feito de forma bastante estruturada. Então, já que você quer a felicidade no amor, financeira, na saúde, você não quer isso só para aquele momento de vida, para esse momento que você está. Você quer a prosperidade, a saúde, o amor manifestados na sua vida de forma bem estruturada, como pede Saturno. Então, estude das várias artes, use dos vários estudos para que você contemple, potencialize a sua sabedoria e consiga promover essas mudanças de uma forma bem estruturada na sua vida. Eu espero ter contribuído, né, através dessa reflexão de como a metafísica pode nos ajudar a promover grandes alquimias na nossa vida. Um beijão para todo mundo que acompanha a Espiral das Bacantes, para as meninas que organizam, para a Lua Serena e até a próxima. Tchau, tchau.